Ô, meu, obrigado por aceitar aí, tá? Fazer a parte do primeiro resenha com o Barber. É o nosso piloto, nosso teste piloto. E assim, ó, meu, o que eu quero... Primeiro eu quero botar o café certinho aqui. Aí, meu café gelado. Eu queria fazer primeiro contigo aí, cara, essa live aí. Ô, Michael, eu queria que tu conta aqui pra nós, cara, como é que foi a tua carreira profissional, como tu começou, tá ligado? Tipo, que nem assim, quando eu te conheci já, eu não sei, eu acho que antes tu já tava começando no mercado, mas eu queria que tu contasse, velho, porque assim, ó, é muito importante tu contar isso aí, velho, porque eu vejo uma galera que às vezes fica meio desacreditado das coisas, tá ligado? E assim, Sim. tipo, eu vejo que, pô, meu, pra mim, pra muita gente, tu é um exemplo, assim, que, meu Deus do céu. Então, você, pá, vou falar com o Michael, que eu acho que muita gente precisa escutar, tá ligado? Tipo, o que tu... Cara, só de escutar, tipo, como foi a tua carreira, como tu começou, tá ligado? E aonde tu tá hoje. Tenho a maior satisfação de contar a minha história, né, Marcos? Estava presente na minha formatura e, lá eu contei a minha história. Eu tenho orgulho, né, do que eu vivi, do que eu estou vivendo e do que eu já fiz. E eu gosto de contar, realmente eu gosto, porque eu também sei que não, sabe, são poucas pessoas que enfim, cada um tem a sua história, né? Mas quando a gente fala de sair do zero, eu saí do menos um, né? Eu vou contar a minha história, e minha história de vida já começa, tipo assim, praticamente na minha carreira, né? Eu comecei a trabalhar já com 10 anos de idade, já ajudando minha mãe. Então, 10 anos. hoje eu posso dizer aonde eu tô, né? Mas assim, a gente teve muita dificuldade no início e quando eu conto, né? Hoje eu trabalho como indo para trás, né? Na verdade, chegando onde a gente está hoje, eu sou engenheiro de, de network numa empresa que vende cloud, servidores em cloud. E é a Uhum. maior empresa na Europa. E no Vai. mundo ela perde, no mundo ela perde para Azure, né? Para Microsoft, Google e Amazon, né? Caraca! Então, é uma empresa muito grande e eu administrando, tipo assim, eu sou o último nível de redes da empresa. Então, eu junto com a minha equipe, né? Eu tive por 10 anos, né? Por 10 anos, a gente se conheceu por 10 anos na minha infância ali eu não tinha nem banheiro dentro de casa, né? Então, foi assim, foi uma mudança muito grande para mim. Eu sempre lutei para estar onde eu tô hoje. E, e gosto de servir como exemplo para as pessoas, né? E a gente se conheceu, foi no meu primeiro emprego, eu comecei trabalhando como office boy na empresa, e a empresa estava crescendo, né? Tá, Onde a mas gente peraí, começou então assim, junto. ó, tu começou lá aos 10 anos ajudando a tua mãe. Exato. Com Tá, 16 anos eu comecei na empresa como office boy, na tá, daí aos Atende. 16 tu começou lá na Atende, né? Isso, lá no Atende comecei com 16 anos. E detalhe, e eu saí 9 anos depois, né, como coordenador de TI. A gente diz assim, ele teve sorte, né? A empresa começou a pagar cursos e tal. E uma coisa que eu gostaria de falar, a juventude não presta atenção nisso hoje, né? Todo mundo hoje vê salário, quer as coisas muito rápido, muito para ontem, né? Uhum. Eu não acompanho muito geração Y, geração Z. Nós somos da época que nós não tinha para escutar uma música que a gente queria, eu tinha que comprar o CD da pessoa, eu tinha que esperar no rádio, né? E a galera já bota ali no Spotify hoje em dia, bota no YouTube o clipe da música que eles querem e tal. Mas voltando à história, eu tive sorte, mas eu entrei na posição de uma pessoa, né? Tinha um office boy antes de mim, que
eu não conheci ele, né? Ele saiu e eu entrei no lugar dele. Ele queria fazer só serviço de banco, né? Só serviço de banco. Então é essa a mensagem que eu quero passar para o pessoal. E eu entrei lá, eu fazia serviço de banco, eu fazia encadernação, eu fazia xerox, eu trabalhava no fax, eu ia no mercado, eu passava de posição a posição perguntando o número qual lanche a pessoa ia querer, né? Pô, mano, Aí na lembra do padaria, lanche, velho? Lembra do foi lanche, aí que a cara? gente, foi aí que a gente começou a se conhecer e tu fez um sistema para o pessoal escolher o lanche que eles iam Escolheu o querer, né? lanche. Isso aí. Ô, meu, deixa eu contar uma coisa, cara. Tu sabia que tu foi a primeira pessoa, cara, a única até hoje, nesses meus 41 anos de vida, que fez um bloco pra mim, velho, com meu nome, cara. Tu te lembra disso, mano? Tu fez um bloco com meu nome, cara. Velho, eu achei aquilo de outro mundo, cara. Eu entrei numa empresa e um cara que eu não pedi, que eu não conhecia, me entregou um bloco. Pessoal, que era um bloco de folha, era a folha de rascunho da impressão, né? Das impressões, não era? É. Tu pegou, encadernou o bagulho, pegou numa, tu botou meu nomezinho, eu não me lembro qual é aquele íconezinho que tu pegou, acho que no clip art do Word, né? E fez a capinha. Cara, meu, outro mundo, velho. Tipo, outro mundo. Eu fiquei assim, ó, meu Deus do céu, o cara fez isso aqui pra mim. Tá ligado? Porque tinha o meu nome. Quem é que tem um ano de Marlos, velho? Tu vai numa livraria, vai ter Marlos escrito lá. Não Exato. tem, cara. Bah, daí tinha os lanches, então, velho. Aí tinha os... Bah, meu, poxa vida. Então, sim, eu peguei numa oportunidade e... Só que tu vê, tinha uma outra pessoa que também teve a mesma oportunidade A mesma que eu. oportunidade. A mesma. Às vezes a gente não olha muito a oportunidade, pode ser simples, né? O cara vai começar como office boy, não. Então, assim, se eu pudesse dar uma dica pro pessoal, a gente questiona muito, né? Tem muito aquela frase que a gente diz que, se eu ganhasse esse salário aí, eu também faria, né? Uhum. Mas não é. Tu tem que fazer antes, né? É assim no Brasil, é assim no mundo todo. Eu estou aqui no Canadá e é assim. Tu tem que te formar para depois, né? Tu aplicar para uma posição que pede aquela formação. Então, se tu tá numa empresa, de duas uma, né, Marcos? Faz mais do que é pedido, né? Se a empresa não te valorizar, de duas umas. Se a empresa não te valorizar, tu vai aprender muita coisa e tu vai ir para uma empresa que te valorize. E voltando na história, né? Então, minha carreira profissional começou ali. Eu fiz um curso no Senai, na época de hardware, né? E comecei a crescer dentro da empresa. Depois comecei a fazer cursos em Porto Alegre. A empresa começou a ver meu potencial e pagar cursos para mim. E aí, para fazer um resumo, né? Aí se resume a meus 9 anos na primeira empresa, né? Eu comecei a estudar para fazer certificação Microsoft, então na Microsoft pode, dependendo da área que tu tá, tu pode fazer certificações, então eu comecei a estudar muito em casa e tem essa dificuldade, né? A galera tem essa dificuldade de estudar em casa, eu entendo isso, mas eu lembro que uma das lives que tu fez aí, né? Tu é o teu pior inimigo. Eu lembro que tu falou. Então, assim, se tu dedica, né? Às vezes a gente passa, sei lá, 30, 40 minutos nas redes sociais, né? Por dia. E às vezes a gente não para pegar um livro, para ler alguma coisa, para aprender alguma coisa. Então, outra dica que eu poderia dar, ninguém começa a estudar, né, Marcos? Para cada prova que eu fiz na Microsoft foram 7, tu precisa dedicar no mínimo 3 meses, 4 horas por dia. Isso é muito tempo. E em casa, quando tu tá em casa, cara, tu tem vontade até de lavar a louça, né? Mas não estudar. Tu quer fazer tudo menos aquilo. Menos, Então, eu acho assim, como é que eu, né, me disciplino para estudar em casa, né? Eu começo assim, eu vou começar a estudar para uma prova, agora eu estou estudando para as últimas provas da Cisco, né? Para ser um expert em Cisco, em redes. Tá louco. Cara, eu não consigo sentar
e estudar 4 horas seguidas, que é o que precisa por dia, né? Eu preciso de uma disciplina, então como é que eu faço? Estudo meia hora, descanso 10 minutos. Vou estudar mais 10, 20 minutos. Então no primeiro dia, né, os primeiros dias tu não estuda uma hora inteira, fica mais, sei lá, fica mais tempo naquele período de desopilado que estudando ensina, né? Sim. Até que tu começa a estudar, tu estudou uma hora, tu não viu aquela uma hora passar, daqui a pouco tu, 3, 4 semanas depois, um mês depois, tu tá estudando 2, 3 horas seguidas e tu não viu isso, né? Então, é progressivo, né? É como qualquer outra coisa, tu vai pra academia, tu não vai começar levantando grandes pesos, tu começa do início, né? Então, então assim, a minha vida eu dediquei a estudar e me aperfeiçoar. Voltando à minha carreira profissional, depois eu saí, fui para uma outra empresa, né? Trabalhei 9 anos no atendimento, fui para uma outra empresa, que era o mesmo ramo também, telemarketing. Eu já tinha o know-how de telemarketing. E lá eu fiquei mais 8 anos. Lá eu comecei minhas certificações Cisco, comecei na faculdade. E, em resumo, minha vida profissional foi isso. Então, fiz as provas da Microsoft, fiz certificações da IT, certificações Cisco e estava sempre estudando. E estou morando há 2 anos e meio no Canadá, 2 anos e meio, e 5 anos antes eu comecei a me preparar, né? Para aqueles que não sabem, né, o Canadá no lado leste aqui, né, lá do Oceano Atlântico aqui, o Canadá é um país bilíngue, onde fala inglês e francês. Então eu moro numa cidade, a cidade de Montreal, onde na verdade é uma grande cidade da província do Quebec, e o Quebec, a língua oficial é o francês. Então eu comecei a estudar francês antes de estar aqui. Então durante 5 anos, eu posso dizer, eu morava no Hamburgo, trabalhava em Porto Alegre, estudava em Canoas, todas as noites, mais sábado de manhã, sábado de tarde, eu fazia 4 horas de francês numa escola. Para estar aqui hoje, né, falando inglês e francês. Ô, Michael, olha só. Esses 9 anos, tá? Tu acha que quando tu foi ver um outro emprego, tá? Os caras viram que tu ficou 9 anos na Atende. Isso pra ti te ajudou ou, pelo contrário, os caras, tipo, nem relevaram isso quando, tipo, ah, não, só ficou 9 anos. Não, não, o pessoal releva bastante. Tempo de serviço, o pessoal releva bastante. Diferente aqui do Canadá, né? Aqui no Canadá, eles relevam bastante, né? Tu ficar tempo na empresa, até porque tu não quer toda hora tá contratando alguém, né? Que nem eu disse, eu me preparava, né? E eu sou disciplinado. A questão de estudar, eu tento levar bem a sério. Então, assim, eu ocupo meu tempo. Quando eu trabalhava em Porto Alegre, eu ia ouvindo séries em francês, né? No metrô, para te ter uma ideia. E aqui, para te imigrar, para te ficar para sempre, ser um imigrante no Canadá, tu tem que provar que fala francês. Então, tem uma prova de proficiência que tu tem que fazer. Caraca. Eu cheguei aqui, para te ter uma ideia, eu já tinha uma base, né? Porque eu tinha vindo em 2017, tinha estudado também. Eu passei um mês na França, em casa de família, não estudando, mas estava num festival lá. Então eu já tinha uma noção do francês, né? Mas não tem. Meu primeiro emprego falando a língua é nesse emprego que eu estou hoje. Mas eu cheguei aqui, eu comecei a dar aula, né? Aula de francês para o pessoal passar na prova. Então era impressionante, tipo assim, nós tem um grupo no Facebook lá, né, de brasileiros que vivem aqui no Canadá. Eu dei aula, o pessoal começou a postar lá dizendo, fiz aula com o Mike, eu passei na prova e comecei a ter bastante alunos. E isso me ajudou muito a aprender uma nova língua. Para te ter uma ideia, a minha noiva, ela veio para cá sem falar nada,
E eu comecei a ensinar ela do zero. Ela nunca estudou e hoje ela trabalha só falando francês. Com 9 anos ali, como tu perguntou, sim, o pessoal valoriza bastante, quem fica bastante tempo na empresa. Depois eu trabalhei 8 anos numa outra empresa, né, do mesmo ramo. Continuei me aperfeiçoando, a empresa estava crescendo. Mas eu preparei minha vida assim, nos últimos 5 anos antes de sair do Brasil, 6 anos, eu me preparei para estar aqui hoje. Tem outra frase que eu vi numa das tuas lives, Marcos. Pode me perguntar e eu quero que me pergunte, porque a gente não preparou, eu não preparei script, né? Não, a gente não tem, cara, a gente não tem roteiro nenhum, é falar só, né, cara? Falar da Não vida. tem roteiro. Eu lembro que tu falou assim, Netflix, né? Netflix, se tu olhar Netflix todo dia, não vai te dar nada, né? E eu vejo assim que o pessoal não utiliza o tempo de forma correta, né? Claro que eu tenho lazer, claro que eu gosto de estudar, eu tenho meus lazer, eu faço meus lazer, né? Muito mais aqui no Canadá do que eu fazia no Brasil. Mas assim, aqui, se eu vou olhar alguma coisa, ou eu olho em inglês ou eu olho em francês, entendeu? Então, para estar junto para estar em contato com a língua, né? Para estar aprendendo alguma coisa. Essa é a mensagem que tem que passar, né? Então, se tu vai assistir alguma coisa, o pessoal, vou botar dublado. Daqui a pouco surge uma oportunidade, uma vaga, alguma coisa que precisa falar inglês. Tu começa, de tanto ouvir, tu começa a falar. Né? Absorve, então, né, cara? Vai absorvendo o negócio. É muito engraçado que às vezes tem gente que não sabe que eu falo inglês, né? Daí eu fico brincando na barbearia e tal. Aí eu começo a falar dos caras. Tá, mas tu fala inglês? Daí eu, sim, falo. Daí, tá, mas... Daí eu, cara, eu sei falar, mas tipo, eu fico aqui, é que é negócio, eu não pratico. Tem história, né, velho? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, pessoal. Falando de dançarino, né? Eu falei da França. Bah, como é que é? Tô falando em dançarino, eu falei da França, que eu fiquei um mês lá, né? Eu fui num festival de dança, né? Na época eu dançava, então... Tá, pra quem não sabe, o Michael é o homem do CTG, tá? E ele, esse cara aqui de baixo, ele é o responsável por me levar pro CTG. Tu lembra disso, né, Michael? Lembro. Aí, isso é outra coisa que eu falo pra galera, que eu sei, cara, eu não sei dançar com os profissionais, mas vocês me ensinaram algumas coisas, eu sei, tá ligado, galera? Não, o que? Tu não. Tu é do rock and roll, tu não sabe dançar em CTG e tal. Mas chama o gauchão então que vocês vão ver. Fabrício Padilha. Dá uma dica pra ele aí, merci beaucoup de adequar. Eu vou dizer aqui, ó, uma dica, não só francês, né, mas qualquer língua. Quando eu cheguei aqui, Marcos, existem meetups, é um aplicativo, né? É um aplicativo Meetup. MEETUP. Exatamente. É um aplicativo, esse aplicativo eu já usava no Brasil, eu usei em Londres quando eu fui para Londres. E o que lá tu encontra de tudo, né? Tu encontra grupos para fazer snowboard, grupos de ciclismo, grupos que faz corrida. E ali tem grupos de conversação. Então, tem muitos grupos aqui, né? Que a gente senta numa mesa e começa a conversar com gente que tu não conhece. E é assim que tu aprende a desenvolver a língua. Então, é de graça, né? De graça. Então, eu fui em alguns meetups em Porto Alegre. Tem em Porto Alegre, Novo Hamburgo não tinha. Então, tem gente do mundo inteiro, a galera se encontra para conversar. Não, na verdade, a gente tava sempre querendo falar bonito, né, mano? Cachorros e a gente assistia o Senhor dos Anéis lá, tem uma parte que tem... nem lembro qual... Nem lembro qual Senhor dos Anéis. Eu acho que é no primeiro, né? É no primeiro, mano. É no primeiro lá que o Gandalf tá fugindo. Tá fugindo em cima do cachorro, né? E nós cachorros subindo e descendo morros, né? O Marcos, a galera não gostava de me levar pro cinema, né, Marcos? Nós ia eu e a gurizada,
eu chegava no filme, no trailer eu já tava dormindo, né? Os guris sempre putam da cara com a gente, né? Comigo, Não, né? Tava eu quero. dormindo. E eu Eu lembro que a gente foi assistir Todo Poderoso em Porto Alegre, lembra, mano? lembro E disso, eu, cara. eu tava dormindo, mas ferrado no Aqui, ó. cinema. Quando eu olhei pro Marcos, eu achei que ela tá chorando de tanto rir, mano. Foi, mano. Foi a cena lá do Magrão, que o cara muda a voz do cara, o cara fica com a Mudou a voz voz fininha, quando ela... velho. Cara, eu tava chorando de rir, velho. É isso aqui, ó. Ele ia apresentar o jornal, né? Ele ia Aham. apresentar o jornal e ele muda a voz. Mas nessa Eu função assisti aí, esse filme depois, né? No cinema eu a- dormi, mas depois... o Michael que ele merece um Oscar, que ele foi a única pessoa que eu conheço que conseguiu dormir vendo Bad Boys 2. Nós fomos 3 vezes no cinema ver Bad Boys. 3 vezes. 2 eu dormi. É que a primeira eu dormi no início e a segunda eu dormi no fim, né? Daí eu peguei o filme. Mas depois eu assisti inteiro. A terceira vez eu já assisti inteiro. Quero que tu deixe aqui, ó, deixa 3 coisas, assim, que nem tu falou, assim, mano, 3 dicas pra galera, assim, de carreira, tá ligado? Tipo, Certo. Cara, se eu pudesse dar 3 dicas que eu pudesse três, dar, é tipo assim, três. a primeira, Primeiro, a primeira dica que eu daria é tipo assim, faz mais do que tu está sendo pago. Não pensa ao contrário, né? Não pensa em ganhar mais para fazer mais. Faz mais para merecer. É a primeira dica que eu daria. A segunda dica que eu dou, não tenha medo de errar, né? Quando tu erra, tu aprende. E junto com essa dica aí, né, Marcos? Não tenha vergonha de aprender com gente mais velha ou mais nova. Né? Não tenha vergonha de aprender com gente mais velha ou mais nova. Uma, terceira. uma terceira dica que eu daria é coloca um objetivo onde tu quer chegar. Vai ser difícil, não vai ser sempre como a gente quer, mas se tu não desistir, com certeza tu vai chegar lá. Palmas para Michael. Ô, Michael, só deixa claro, cara, uma coisa assim, cara, uma que eu me lembrei agora, me esclarece. O teu primeiro celular, quando é que foi que tu teve teu primeiro celular? Eu tive meu primeiro celular, eu acho que com 17 anos. Não foi lá Me deu, não foi lá na Atente que eles te deram para ficar contigo, para ligar para ti e pá? Então, ô, pessoal, olha só. Esse cara aqui, ele ganhou o primeiro celular dele, a empresa deu para ele para entrar em contato com ele, tá? Que era para ele fazer as coisas que ele tinha que fazer o trabalho. Então, pensa assim, tem gente aí que, tipo, que ganha celular da hora e pá, só que acontece que não valoriza depois. Isso não fez com que tu valorizasse muito mais um telefone quando tu foi ter um que tu foi comprar? Ah, com certeza. Com certeza. O André, fechamento, mandou aí, ó, palminhas pra tu. Então, tipo, eu acho que é isso que eu te falei, tá ligado? Eu acho que muita gente achou bacana escutar a tua história, sabe? E é bacana isso, porque às vezes a gente fica meio pra baixo, tipo, eu trabalho isso, eu trabalho aquilo, mas, tipo, escutar, assim, sabe, uma história que é real, tipo, eu te conheço, aí tá aí, tu no vídeo, ao vivo, tu existe, então eu sei muito bem como é que é isso aí, cara, e fico feliz fazer parte, eu posso dizer que eu fiz parte da tua história, nem que seja num pedacinho dela, mas eu fiz parte da tua história, então... Então, assim, a gente precisa de amigos e precisa de exemplos, né, Marcos? Eu sempre digo assim, ó, se tu andar com pessoas, eu gosto de andar com pessoas, né, mais inteligentes do que eu. E eu tava ali contigo, com os nossos outros amigos ali, da nossa turma ali, e eu aprendi muito, muito, muito mesmo, sabe? Então, assim, valorizar, porque tu coloca tua média alta, né? Quando tu joga num time que só tem cara bom e tu é mais ou menos, eu era muito mais ou menos, eu era muito, muito mais ou menos mesmo. Então, tu eleva a tua média. Ô, Michael, muito obrigado, cara. É 9h35. Eu tô com medo que esse negócio vai encerrar e vai acabar, assim. Eu não faço ideia como é que acaba aqui, tá?
Não, legal, legal. Bom E, esse papo e, contigo, Márcio. ô, mano, e já deixa o convite aqui pra gente ter outras resenhas aqui, cara. Que nem que seja que a gente contar, nem que seja uma historinha de 5 minutinhos aqui. Show de bola, Márcio. Certo, Mike? Continua inspirando essa gurizada aí, né? Valeu, Ah, cara. sempre inspirando a galera aí a se aperfeiçoar, a fazer o certo, né, Márcio? Fazer o certo, né? Isso é muito bom. É muito bom. Fico feliz aí que tu tá dando as dicas pra galera. Continua aí sendo exemplo também, né? Para criar outros Valeu. Michaels também, outros. Vamos lá, vamos, vamos aqui, ó. Vamos conquistar o mundo, rapaz. O mundo é nosso.